Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula passada nós estávamos falando ainda de uma continuidade da demografia, falamos sobre movimentos migratórios, etc. Hoje nós vamos falar sobre urbanização. Para começar a aula de hoje, de cara quero falar para vocês a definição, o que é urbanização, beleza? Vamos lá? Bom, urbanização é o processo, o nome dado ao processo de transformação de uma sociedade, região, território rural para o urbano. Então é quando se muda do rural para o urbano, ou seja, não representa somente o crescimento, a urbanização não é só o crescimento da população das cidades, mas também é o aumento dessa relação de habitantes do campo-cidade. Então, se diminui no campo e aumenta nas cidades, no caso, é a urbanização. Portanto, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior do que a do campo, nós dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização. Beleza? Bom, é importante dizer que no Brasil é considerado área urbana, segundo o IBGE, aquela área, aquela sociedade residente nas cidades ou distrito com mais de 2.000 habitantes. Então, se o lugar não possui 2.000 habitantes, ela não é um centro urbano, ok? Existe também outro sentido para a urbanização, tá? Que seria quanto à implementação de infraestrutura nos espaços das cidades. Por exemplo, de vez em quando, áreas irregulares, como favelas, invasões, vão nascer, vão emergir no espaço das cidades. Porém, essas áreas não contam com energia elétrica, saneamento básico, asfalto e etc. Quando tais localidades recebem da prefeitura essas estruturas que eu dei como exemplo agora, nós dizemos que a área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir características de um espaço urbano. De modo geral, o processo de urbanização das sociedades costuma ocorrer a partir do que se entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades. Esse fator ele geralmente está associado à industrialização das cidades e também à mecanização dos campos, onde o trabalhador camponês ele é certamente substituído por máquinas dentro do seu espaço, digamos, produtivo. Tá? Historicamente, o primeiro processo de urbanização da humanidade ocorreu na inauguração do período neolítico, quando foram desenvolvidas técnicas de cultivo e de exploração de recursos minerais, permitindo que o homem, que é a humanidade, se organizasse em sociedade, abandonando ali em partes o nomadismo e formando assim as primeiras cidades, tá? Bom, entretanto, contudo, todavia, foi apenas depois de processos de industrialização que cidades começaram então a ganhar uma maior importância, tá? Sobrepondo-se inclusive ao campo, nos termos econômicos, produtivos, etc. As primeiras urbanizações mais intensas vão ocorrer nos países de industrialização clássica, hoje considerados países ricos, como Inglaterra, França, Estados Unidos, etc. Atualmente, esse fenômeno está em plena atividade no mundo subdesenvolvido, com a recente industrialização de muitos países periféricos. Então, os países mais pobres começaram então seu processo de urbanização neste momento, está em andamento exatamente agora. A organização de um espaço urbano é algo cada vez mais recorrente nos dias atuais, uma vez que a maior parte das cidades encontra-se em grande aglomerado, em diversos aglomerados populacionais, que vão transformar o espaço das cidades em uma verdadeira confluência de lugares, paisagens, práticas culturais, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo no mesmo lugar. Bom, mas vamos parar aqui e voltar um pouquinho e aprender um pouquinho sobre a história das cidades, beleza? Bom, os mais antigos registros arqueológicos encontrados em ruínas de cidades vão nos levar até a Revolução Neolítica, naquele momento em que o homem, por volta de 4.000, 3.000 a.C., parou de ser nômade e passou a ser sedentário, formando então as primeiras cidades na antiguidade, com o objetivo de ser a região central, a região que concentra comércio, por exemplo, ou fortificações de guerra contra possíveis inimigos. Percebe-se então nas cidades desse
período, desse início, a divisão do trabalho, por exemplo, que basicamente vai organizar as pessoas, cada qual a sua função numa sociedade. A utilização também de meios primitivos de comércio, troca, escambo, né, trocando conchas e pedras semi-preciosas ali por produtos que eram feitos naquele momento. As cidades vão surgir inicialmente como pequenas aldeias, geralmente às margens de alguns rios, e com o crescimento populacional as atividades vão passar a deixar as cidades mais complexas. Os principais locais de surgimento das cidades foram, como eu disse, perto de grandes vales de rios, o rio Tigre, rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, rio Nilo, no Egito, o rio Indo, na Índia, o rio Yangtze-Kiang e Huanghe, na China, e o rio San Juan, aqui na América Central. De maior complexidade de atividades, foi necessário então criar também estados com E maiúsculo para defender e organizar a construção de grandes obras nesses lugares. Centros de irrigação, templos, canais d'água no caso, de modo geral. Tá? O processo de formação então das primeiras cidades, para as primeiras civilizações. Beleza? Lá na Europa, a primeira civilização que se destacou foi a civilização grega, cujos registros ali das cidades-estados gregas nos levam lá aos séculos 8, séculos 6 a.C. As cidades gregas eram centros comerciais, religiosos, políticos, artísticos, de modo geral, com liberdade, com autonomia de organização em relação aos seus vizinhos, em relação aos demais, tá? As cidades gregas mais conhecidas naquele período foram, então, Atenas e Esparta, que durante séculos vão dominar o comércio no mar Egeu e também em partes do Mediterrâneo, deixando, infinitos, gigantescos legados filosóficos, políticos, jurídicos, militares, artísticos, que até hoje nós percebemos, nós sentimos, nós identificamos na história. Entretanto, o caso de maior notoriedade, o caso mais famoso de cidade lá na Antiguidade é Roma. Desde o seu mito de surgimento, que você estudou lá no 6º ano, até aquela história lá dos irmãos gêmeos alimentados por uma loba, e tal, aquela coisa toda do mito de surgimento de Roma, dali vai se formar o maior império da história. E a capital desse império gigantesco era Roma. A partir do período republicano da história da Roma Antiga, os romanos vão se expandir por toda a Europa e grande parte da Ásia, chegando até a África, dominando a economia, dominando a área militar, dominando a cultura por séculos nessas regiões. Curiosamente, a partir do declínio, da queda do Império Romano, que vai se identificar então que nós iremos ver a perda de importância das cidades lá na Europa. Com as invasões dos povos bárbaros e a destruição que inicialmente eles vão causar, os habitantes dos lugares que foram então atacados pelos bárbaros, eles vão se ver forçados a irem para o campo, em procura de refúgio, proteção, segurança, e eles também vão procurar as terras dos poderosos latifundiários. É ali que vai nascer então o feudalismo, né? A criação de comunidades nesses latifúndios vai formar então os feudos, que vai dar início ao caráter rural da era medieval. Então repara que o período medieval foi um período assim negro, negativo, ruim, escuro para a urbanização. A ruralização dessas regiões vão ter como consequência a descentralização política, a diminuição drástica de comércio, só que em outros lugares do mundo as cidades vão se manter e eles vão ter assim, a manutenção de um papel de importância. Constantinopla, por exemplo, Bizâncio, a capital do Império Romano do Oriente e o império que substitui então Roma em importância e desenvolvimento, vai se tornar um centro comercial e urbano da Europa de modo geral. As caravanas comerciais vão passar todas por ali. Na América, antes da chegada dos europeus, na América pré-colombiana, nós podemos destacar as cidades de Cusco, Machu Picchu, ficam no Peru, a antiga cidade de Tenochtitlan, onde fica hoje a cidade do México, e até o final da Idade Média,
quando vai aparecer o renascimento comercial e urbano, então o mundo da Europa Ocidental se manteve exclusivamente rural. Basicamente, então, as cidades vão voltar a se desenvolver com o renascimento que eu citei agora há pouco, o renascimento comercial, o renascimento cultural. E as cidades vão começar a se reerguer a partir dos chamados burgos, que eram as cidades, os centros comerciais e culturais daquele período. Ali também vai começar o desenvolvimento de um capitalismo primitivo, que vai levar então à origem do sistema econômico capitalista. Bom, o caso mais clássico dessa situação que eu estou falando é o caso da Inglaterra. As cidades começaram a crescer após os cercamentos que vão expulsar os camponeses de suas terras, obrigando eles a ir fazer o quê? Trabalhar nas recém-criadas indústrias nas cidades. Aí veio a Revolução Industrial, que vai se somar à centralização do poder do rei, que vai dar um impulso à urbanização de assim, espaços, territórios gigantescos, vão levar à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização, vão tentar resolver problemas de habitação dentro dessas cidades, esses burgos, vão tentar resolver problemas sanitários, de transporte e também como o governo iria combater ali revoltas, distúrbios, violência urbana naquele momento. Então repare que na Inglaterra vão começar a aparecer os primeiros problemas urbanos que conhecemos hoje. Tá? O desenvolvimento naquela época foi assim constatado um capitalismo muito presente. Então repare que o capitalismo e a urbanização vai andar lado a lado. E vai ser o capitalismo que vai criar metrópoles e também as megalópolis, né, sendo as primeiras grandes cidades de importância nacionais, regionais e até mundiais. Basicamente, megalópole, para quem não lembra, é um conjunto de habitantes muito maior do que metrópole. Então, se metrópole é toda cidade acima de 1 milhão de habitantes, megalópole são espaços que se encontram, então, aí uma população acima de 10 milhões de habitantes. Agora, no ano 2000, metade da população do mundo vai viver em cidades. E a ONU projeta que até 2050 a existência humana em cidades representará 2/3 da população mundial, morando todas em cidades. Cabe aqui fazer um ponto, a relação de indústria e cidade, tá? Os processos de industrialização e urbanização, como eu falei agora há pouco, eles estão muito ligados, tá? Foi com o avanço e transformação que as revoluções industriais proporcionaram na Europa que o continente europeu vai permitir então o nascimento das suas principais cidades que conhecemos hoje, Paris, Londres, Lisboa, Madrid, Frankfurt, Berlim, etc. Tá? Ao mesmo tempo, o processo de urbanização vai intensificar o consumo de coisas na cidade, no dia a dia, o que vai acarretar na produção de mais produtos e também no aumento da atividade industrial, que vai exigir novos empregos, que vão ter novos trabalhadores, que vão consumir ainda mais. Reparou como é um ciclo? A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois ele vai interferir diretamente nos fluxos das populações, vai reorganizar as atividades sociais, vai promover também a instrumentalização de várias técnicas e formas de se produzir coisas essenciais para as atividades humanas. A atividade industrial, ela vai corresponder à organização de práticas econômicas em que o trabalho e a grana, o capital, vão transformar matéria-prima no produto final para ser consumido. Então, repare na essência da indústria, na transformação da sociedade e principalmente na urbanização dessa sociedade. Com o avanço nos sistemas de comunicação e transporte agora, vindo para o século XXI, que são os fatores que impulsionaram aquilo que você estudou agora há pouco, a globalização, praticamente todos os povos do mundo vão consumir produtos industrializados. Independente de distância em que o local é produzido e o local que é consumido. Por exemplo, não faz diferença para você onde é fabricado o seu tênis. Se está escrito Made in Vietnã, a distância do Vietnã ao Brasil, para você não importa. Se estabeleceu, então, uma rede de influência que vai atuar de forma global, em escalas globais. Graças ao processo de industrialização e à ampla difusão pelo mundo afora, nós vamos perceber, inclusive, que países mais pobres vão estar dentro desse cenário.
a urbanização vai crescer. E segundo dados da ONU, o mundo tem se tornado pela primeira vez majoritariamente urbano, como eu citei agora há pouco, a partir dos anos 2000. Isto é, a maior parte da população morando em cidades. A partir de 2010 isso se intensificou e até 2050, eu falei agora há pouco, 2/3, né, da população vão morar em cidades. Mas como a industrialização interfere nessa urbanização? É errado você pensar que a indústria é o único fator que favorece a urbanização, tá? O fenômeno da industrialização está relacionado também a outros eventos, que envolvem dinâmicas, etc., socioculturais, enfim. Basicamente, a atividade industrial vai exercer uma influência quase que dominante, mas, como eu disse, não é a única. Ela vai atuar no espaço das cidades, ela vai apresentar o crescimento, mas também ela vai chegar no espaço rural, onde nós vamos ver a industrialização chegando no campo, promovendo o aumento da mecanização e a diminuição da população, obviamente, local. Então é inversamente proporcional. Você tem o aumento da mecanização e a diminuição da população. Então repara que não é só na cidade que a industrialização causa transformação. No meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos maquinários, etc., do sistema produtivo, tratores, colheitadeiras, semeadeiras, etc., alteram então a configuração final dessa produção. Dessa forma, boa parte da mão de obra que anteriormente era empregada, substituída por máquinas, né, vai exigir também a qualificação de quem trabalha no campo, porque as pessoas que vão trabalhar com maquinários têm que conhecer deste maquinário para trabalhar. Como consequência, boa parte dessa população vão morar em pequenas vilas ou até mesmo em cidades e elas vão acabar então promovendo o aumento dessas cidades, povoando elas ainda mais. Vale lembrar que a mecanização não é o único fator responsável pelo processo de migração das pessoas, do êxodo rural, campo para cidade, ok? Ela é o elemento mais importante, mas não é o único. A industrialização das cidades vai fazer com que as cidades também vão se tornar mais atrativas em termos de migrações internas. Vai provocar um aumento de espaços graças à maior oferta de empregos. Então, não é só na fábrica que as pessoas vão trabalhar nas cidades. Tá? As pessoas vão trabalhar também no setor comercial, também na prestação de serviço, que hoje é a principal marca aqui nossa. A maioria de nós que moramos em cidades vamos ter familiares e pessoas das nossas famílias trabalhando ou no comércio ou na prestação de serviço, não mais somente em fábricas. Não é por acaso que os primeiros países que foram industrializados também foram os primeiros países a conhecer a urbanização como ela é hoje, as cidades nas características que ela apresenta hoje, tornando-se verdadeiros territórios urbano-industriais. Tá? Atualmente esse processo ele vem acontecendo continuamente mundo afora, mas ele se destaca muito forte nos países emergentes e subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, que vai passar por isso ao longo de todo o século XX, pós-Segunda Guerra Mundial principalmente. Você está vendo na aula de História a participação do Brasil na Segunda Guerra e lá você vai ver que acordos entre Brasil e Estados Unidos vão incentivar a chegada das indústrias americanas no Brasil e vai mudar o cenário também das nossas cidades. Segundo a ONU, até 2030, todas as regiões do mundo terão mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Beleza? O grande gargalo dessa forma, desse modelo, é o crescimento acelerado das cidades, que vai contribuir para fomentar a macrocefalia urbana, ou seja, quando há um inchaço urbano, com problemas ambientais, problemas sociais, ausência de infraestrutura, crescimento das áreas periféricas das cidades. Lembre-se, periferia é o que está ao redor de algo. Então, áreas periféricas das cidades. Trabalho informal, excesso de poluição, entre outros problemas. Estima-se, por exemplo, que até este ano, 2020, quase 900 milhões de pessoas estarão vivendo em favelas, condições precárias de moradia e habitação. A urbanização no mundo mais pobre, no mundo subdesenvolvido, vai ser marcada, vai se caracterizar principalmente pelo acelerado crescimento e desordenado crescimento,
a industrialização chega de modo retardatário, de modo tardio, e esses países não vão estar prontos, não vão ter recursos para investir no desenvolvimento urbano. Então o crescimento vai ser desordenado. Para a gente entender a dinâmica de urbanização de um país, é preciso ter em mente que o aumento da população está diretamente ligado ao processo de industrialização, mecanização do espaço agrário e êxodo rural, e consequentemente ao preparo ou despreparo no recebimento dessa população nos centros urbanos. Então, até metade do século XX, a maioria da população urbana mundial se encontrava nos países ricos, beleza? Depois das duas guerras mundiais e das economias serem altamente industrializadas, os países mais pobres, que vão ter economias ali predominantemente agrárias, vão acabar então ter pessoas, uma quantidade maior de pessoas morando no campo. Ali na metade dos anos 50, os países mais pobres vão ver o processo de industrialização das suas economias. Ou seja, as indústrias locais vão começar a receber indústrias estrangeiras. Esse processo, junto com a mecanização do campo, vai fazer com que as pessoas saiam do campo e vão para a cidade nos países mais pobres. E as cidades não vão ter condições de recebê-la. Essa urbanização, ela vai acontecer de forma extremamente rápida, ela vai ser realizada sem controle administrativo, sem o papel do governo gerenciando os recursos, e vão gerar verdadeiros booms demográficos em várias cidades. Problemas urbanos vão se multiplicar diante da incapacidade de governos de fornecer estrutura básica para os grandes centros urbanos que acabaram de nascer. Diversas organizações internacionais vão mostrar que até o ano de 1950, das 8 grandes cidades com mais de 5 milhões de habitantes que existiam no mundo, 6 se encontravam em países ricos e 2 em países pobres. No ano 2000, do total de 37 cidades com essa mesma quantidade de população, acima de 5 milhões, 27 cidades vão estar em nações pobres ou emergentes. Então repara que inverteu a situação. Até os anos 50, a maior parte das cidades gigantescas estava em países ricos. Hoje, a maior parte estão ou em países emergentes ou em subdesenvolvidos. Hoje em dia, o total de pessoas que moram em áreas urbanas, 80% delas, estão em países pobres, subdesenvolvidos. Tal fato se deve, além da rápida urbanização das nações mais pobres ou nações emergentes, também ao processo de ruralização das elites dos países ricos, que vão buscar moradias em áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, a fim de fugir dos problemas sociais. Então você vê os mais ricos, dos países mais ricos, saindo das cidades, indo para o campo, para fugir dos problemas sociais, ambientais, etc. E você vai ver os mais pobres indo para as cidades, entrando nesse universo completamente lotado e desorganizado que são as cidades modernas. Além disso, do total de habitantes de cidades no mundo, hoje do mundo subdesenvolvido, a maior parte se encontra aqui na América Latina, onde os países vão registrar aí 70% da sua população vivendo na cidade. Lá na África e na Ásia, a média é muito menor. 35%, 40% dessas pessoas lá nesses continentes vão morar nas cidades. Números que já vão se elevar nos próximos anos rapidamente e vão se intensificar também os problemas sociais na Ásia e na África. Pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da população mundial vive em cidades. A tendência de hoje, em direção à urbanização, vai criar um aumento impressionante de 2,8 bilhões de pessoas morando em cidades até 2050. A maior parte desse crescimento será nos países emergentes, como o Brasil. Tudo isso movido, então, pelo desejo de melhores condições de vida, educação, cuidado médico, cultura. Essa nova onda migratória é uma das mudanças mais significativas já vistas na história da humanidade, na forma que o homem habita a Terra. Um dos resultados disso é a mudança nas formas, nas fontes de prosperidade econômica. 60% do PIB mundial gerado agora, hoje, ocorre então por aproximadamente 600 cidades. Mas esse influxo massivo de sobrecarga diante dessas cidades vai também causar uma tensão sobre elas. As cidades vão ter problemas por gerar tanta riqueza a nível global, numa quantidade tão pequena de espaço. Urbanistas, funcionários públicos, construtoras estão sendo todas forçadas a repensar a vida urbana e também a se adaptar a ela.
O crescimento urbano mais acentuado acontece na África, no Oriente Médio, na América Latina e na Ásia. E se nós analisarmos apenas os conglomerados urbanos, as áreas com mais de 1 milhão de habitantes, e nós podemos estimar aí que já esse ano a China, por exemplo, tem 121 dessas 600 áreas, seguidas pela Índia, com 58. Então repara, das 600 cidades mundiais hoje, 121 estão na China e 58 na Índia. Ao mesmo tempo, novas megacidades, aquelas acima de 10 milhões de habitantes, estão surgindo com economias emergentes. Por exemplo, Xangai, São Paulo, Istambul, Lagos, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. O crescimento contínuo de grandes cidades também vai ser visto em economias mais ricas, mas num ritmo menor. Em 2020, os Estados Unidos terão 46 cidades com produção de PIB significativo. Eles vão ter uma taxa de crescimento de 30% maior do que o resto do país. Então a tendência é parecida no resto ali do Canadá ou da América do Norte e na Europa. Então repara que a taxa de crescimento de cidades ou de centros urbanos nos países emergentes é muito maior se comparado aos países ricos. Tudo isso vão gerar problemas, tudo isso vão trazer situações que vão modificar o meu e o seu estilo de vida. Na próxima aula, nós vamos avançar com este assunto e tentar detalhar um pouquinho mais das situações envolvendo a urbanização e os problemas decorrentes dela. Beleza, galera? Valeu, queridos, um grande abraço e até a próxima.